Professora, Diga. Astrogildo Pereira se reincorporaria à vida partidária na redemocratização de 1945? Foi, ele se reincorporou, voltou ao partido, mas... É anulada a expulsão dele? Hã? A expulsão dele foi anulada? Não entendi. A expulsão do Astrogildo, ela foi anulada? Como é que ele conseguiu voltar para o partido? Não, ele voltou, não sei te dizer, eu sei que ele foi reincorporado ao partido. Olha só, Bruno, você em 45 é possível que tivesse alguma ficha para preencher, né? Isso eu não sei. Mas, de um modo geral, você pedia ingresso numa base do partido. Ele entrou, mas ele ficou trabalhando no jornal Novos Rumos. Ele tinha uma coluna sobre questões literárias e depois ele vai dirigir a revista que eu mandei para vocês também, Estudos Sociais. Ele era o diretor da revista Estudos Sociais. A atividade dele ficou sendo uma atividade jornalística, principalmente. Ele não tinha propriamente... Também já estava com mais idade, estava uma pessoa mais cansada e não... Olha só, outro livro muito interessante sobre ele é esse aqui, ó. Memória e História. Uhum. Que tem várias pessoas que escrevem sobre ele, Otto Maria Carpo, Leandro Conder. Uhum. Muito Agora, ele não voltaria a pertencer à direção do partido. Ele volta ao partido, mas não seria reintegrado à direção. A direção, nunca mais. Nem vamos dizer assim, nem era da direção de nenhum comitê regional, nem estadual. Ele estava ligado, ele devia estar ligado à seção de agitação e propaganda do Comitê Central, que é onde estava ligado Novos Rumos, que era o Orlando Bonfim Júnior, que era o responsável. Porque ele escrevia, a tarefa dele, vamos dizer assim, era escrever. Ele tinha uma coluna em Novos Rumos. Era, acho que, Momento Literário, era alguma coisa assim. E depois o livro, né, sobre o PCB, mais uma atividade mais política. Nem me lembro nunca de ter visto Astrogildo em nenhuma... por exemplo, eu tive na reunião de organização em 1962, o Congresso de Ouro não estava, o 5º Congresso ainda não estava no partido, e o 6º não fui, né, estava na clandestinidade, mas não me lembro do Astrogildo com nenhuma participação política, não. São conhecidas, ou seja, há opiniões dele, participações dele nos debates que sucederam ao 20º Congresso do PC Soviético acerca dos chamados crimes de Stalin, ou na elaboração da Declaração de Março de 58? De março de 58, com certeza não. O nome dele não aparece em nenhum momento. Sobre o 20º Congresso, eu não tenho ideia, mas eu tenho a impressão que não. Por quê? Porque o Armênio Guedes, que participou muito daquele período ativamente, o Armênio foi uma das pessoas que queria muito discutir o informe do Khrushchev. E, durante um curto momento, houve uma discussão, mas depois o que o Armênio chamava carta-rolha. Carta-rolha, foi proibida a discussão. Ele não menciona Astrogildo em nenhum momento, nem o nome do Astrogildo aparece em nenhum momento. Sobre 58, eu até trabalhei há pouco tempo, tínhamos uma discussão sobre o Manifesto de 50 e o de 58, e o nome do Astrogildo não aparece em nenhum momento. Era Armênio, Mário Alves, o nome do Astrogildo não... Quer dizer, ele realmente havia se retirado da atividade política propriamente, ele se retirou. Seguramente, mas aí é palpite meu, não sei. A mágoa... Sabe o que é também, Breno? Não só... isso aí é especulação. Não foi só do lado dele, que evidentemente que a mágoa deve ter ficado grande, mas o partido sempre desprezou muito alguns quadros
que poderiam ter sido de grande utilidade dentro do partido, de grande... Gregório Bezerra só foi para a direção em 1976, e contra o voto de Prestes. Prestes votou contra a entrada de Gregório no Comitê Central. Embora a Anitta diga no livro dela que o Gregório teve 3 votos a menos que eu, que só aí mostra o absurdo que o partido andava, né? Que foram Prestes e Agliberto, acho que foram 2 votos, Prestes e Agliberto, que votava sempre com Prestes. E era um homem... Você conheceu o Gregório? Sim, muito. Gregório era uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci. Era uma pessoa com pouca cultura, mas uma pessoa com um espírito de classe. Eu nunca vi Gregório ter uma posição errada. E isso a partir de um espírito de classe mesmo, porque ele não era uma pessoa letrada, mas era uma pessoa absolutamente fantástica. Foi para o Comitê Central em 76, e assim mesmo por uma questão muito especial no exterior, e se fosse por Prestes, não tinha ido. E o Gregório talvez tenha sido, depois do Prestes e do Marighella, a figura mais popular dentro do partido, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Ele é uma pessoa amada. Olha, quando o Gregório morreu, em 83, eu estava em Campina Grande. E nós fomos ao Recife, acompanhar porque ele foi velado no Recife, foi enterrado no Recife. Eu fui também. Vou te contar então, Breno, você lembra os edifícios todos jogando papel picado e milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. E cantando uma música típica que lá de Recife, que sempre cantavam para o Gregório, que era uma coisa, eita, cabra macho, era uma coisa assim, né? Uma música que a pessoa batia o pé. Isso. Você sabe uma curiosidade? A bandeira com a qual o Gregório foi enterrado, a bandeira do partido com a qual ele foi enterrado, era uma bandeira que tinha sido preparada aqui em São Paulo, porque nós achávamos, em 1982, quando o Davi Capistrano Filho teve leucemia, que ele fosse morrer, que ele não escaparia da leucemia. Então, como boa tradição comunista, os comunistas são bons em organizar funerais. Para a luta política há dúvidas, mas organizar funerais, os comunistas têm uma capacidade artística incrível. Então, nós já tínhamos providenciado aqui em São Paulo um sujeito que ia tocar no Piston, a Internacional, e mandamos fazer uma belíssima bandeira de... esqueci o nome do... Uma bandeira linda, com a foice e o martelo e tudo. O Davi não morreu. E aí, quando morre o Gregório, o Davi, evidentemente, eu fui com o Davi para Recife, para o enterro do Gregório, e lá de Pernambuco, o Gregório já estava fora do partido, né? Disseram, está faltando uma bandeira para o enterro do Gregório. A gente falou, é a bandeira do Davi, ele não morreu, vai ter uma utilidade. E aí a gente levou a bandeira. Era uma bandeira que cobrava várias vezes, ela era enorme. Fantástico. Eu me lembro, quem falou foi o Paulo Cavalcante, né? Sim, Paulo Cavalcante. Que é autor de uma biografia. O Gregório foi muito meu amigo, tem várias cartas dele, muito meu amigo. Eu tenho uma gravação, isso aqui está virando quase uma conversa de compadre e comadre. Eu tenho uma gravação que eu preciso achar aqui na minha casa de horas que eu fiz com o Gregório Bezerra, para uma matéria, que eu acho que é uma coisa que precisa ser reescutada, porque ele vai falando sobre as coisas da história do Brasil, e é impressionante isso que você fala. Ele é um ponto de vista classista, não é apoiado na teoria abstrata, é um negócio do tipo... Sabia por onde ia. Sabia por onde ia. E ele tinha aquele... Eu era muito garoto, eu fui vítima da insônia do Gregório. Por causa da tortura dos anos de 35, ele tinha insônia, né? Então, eu participei uma vez de uma conferência com o Gregório e ele dormia 1 ou 2 horas por noite. E ele gostava de conversar, né? Como gostava. E a conferência durou uns 10 dias, foi num lugar clandestino ali pela Paraíba, 1981, eu acho. Todas as noites como eu também não gostava de dormir, e eu gostava de escutar o Gregório, várias e várias noites escutando. Para mim era o máximo, eu tinha 20 anos de idade, escutar o Gregório Bezerra era um fascínio.